Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e para muitos eu também sou a pastorinha, a Raquelzinha, né? Apelidos carinhosos que me dão. E eu já gravei vídeos aqui para o YouTube, já gravei vídeos, coloquei eu pregando, eu regendo. Então, muita gente sabe que eu sou missionária, que eu sou regente de jovens, mas hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu ainda não falei aqui no YouTube, mas eu já falei em outras redes sociais minha. E bom, antes de eu falar sobre isso, eu vou deixar uma palavra para vocês, né? João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que permitiu que Jesus fosse lá na cruz morrer por nós. Ou seja, Ele morreu por todos, deu a vida por todos, e esse é o amor dele. Então, assim como Ele mostra o amor dele a todos, Ele ensina aos seus filhos a mostrarem também. E esse modo de mostrar não quer dizer que você vai ter que morrer por alguém, mas porque Jesus ele morreu por nós, mas ele era santo. E nós somos pecadores. Mas isso quer dizer que, das formas que ele deixou na palavra dele, nos mandamentos dele, nós devemos mostrar esse amor para as pessoas. Amém? E falando de amor, né? Eu vou falar sobre o meu diagnóstico do transtorno do espectro autista com deficiência intelectual. E quando Deus me deu a palavra sobre o amor, Ele já vem falando sobre empatia. E assim, gente, eu vou começar um pouquinho lá da infância para vocês entenderem um pouco como foi para eu chegar nesse diagnóstico, nessa conclusão, né? E ver as deficiências que eu tenho. Eu sempre fui, desde quando eu era bebê, eu sempre tive sensibilidades auditivas, mas a minha família, eles não sabiam disso, nem se falava em autismo e deficiência intelectual, mas quando eu fazia aniversário, era momento de parabéns, eu sentia muito desconforto, eu chorava na hora dos parabéns, e eu lembro muito também que quando eu era criança, alguém vinha me tocar assim, eu gritava, não gostava. Tinha muitos momentos de explosões, né, crises. E sempre tive problemas para dormir, muito problemas também em questão de aprendizagem. Sempre tive extremas dificuldades na escola, muita dificuldade mesmo. Apesar de eu ter começado a falar muito cedo e escrever muito bem cedo também, mas eu tenho um problema de comunicação. E eu sempre tive muitos problemas de questão de aprendizagem, eu demorava muito para aprender as coisas. Eu sempre via que eu tinha que sempre me esforçar mais do que as outras pessoas da minha idade. E sempre tive um comportamento bem menor do que para a idade que eu tinha. E tive sempre dificuldades em fazer amigos. Sempre percebia que ninguém me entendia, né? Na minha própria família, assim, eu não fui assim muito entendida, né? Muitas vezes pensavam que era preguiça minha. Quando eu fui crescendo, que eu tive que estudar para fazer Enem, eu não entendia nada, eu não sabia nem por onde começar, me incomodava muito dentro de sala de aula, nunca consegui me concentrar com muita gente falando, sempre sentia dores de cabeça, sempre sentia muito incômodo. Apesar de eu ser da igreja, de eu amar hinos assim, corinhos de fogo, que é um tipo de hino bem animado que tem na igreja, mas eu sempre tive incômodos com alguns barulhos. Só que eu tinha vergonha às vezes de tampar o ouvido assim,
porque eu fiquei com medo de alguém vir e falar, ela não quer escutar os hinos da igreja, e achar estranho. E isso é o mascaramento que as meninas têm no autismo. A gente tá ali, mas a gente aguenta pra que ninguém fique falando da gente. Então eu meio que aguentei, mascarei alguns comportamentos que hoje eu sei que eu mascarei. E essa parte de mascarar eu nem gosto, porque acabou escondendo o meu autismo, né? E fez um mal pra mim, porque é, eu, por muitos anos, eu fui vista como, por muitos, né, como estranha, como uma menina desobediente, uma menina ignorante. Apesar de eu falar muito bem, mas eu tenho muitos problemas na comunicação. A, o, as pessoas da minha família faziam brincadeira comigo, pessoas de fora. Eu não entendia, sou muito literal, assim, levo tudo ao pé da letra, né? E acabava ficando brava, estressada e me gerava crises, que hoje eu sei que são crises. Então, nunca foi fácil pra mim. Eu aprendi também que eu tenho rigidez cognitiva, que eu tenho um comportamento bem menos do que pra minha idade, que eu aprendo, demoro pra aprender, né, como é que eu posso dizer? Leva muito tempo pra entender uma informação, pra aprender uma matéria. Não consigo fazer contato visual, e eu tenho até dificuldade de fazer esse contato visual quando eu tô gravando o próprio vídeo, porque parece que se eu estiver olhando pra pessoa ou pra câmera, eu já me perco no que eu tô falando, tenho que estar olhando para o outro lado. Tenho muitos movimentos repetitivos, muitas estereotipias. Nesse próprio momento, vocês podem perceber que a cordinha aqui do meu fone está balançando, mas é porque as minhas pernas estão balançando bastante. Mas isso é uma concentração minha. Só que antes a minha mãe achava que era porque eu estava nervosa. E hoje ela sabe que é um movimento repetitivo, serve para eu me concentrar. E quando, dependendo do lugar que eu tiver, eu vou pular, às vezes eu vou rir do nada. Já tive e muitas outras estereotipias, né? Muitos outros comportamentos repetitivos. Por exemplo, na minha escola, às vezes eu fico muito assim. Eu já fiquei assim quando eu converso com a minha mãe, converso com ela, eu fico. Mas, claro, como ela não tinha conhecimento antes, ela achava que eu tava nervosa, que, meu Deus, eu tava ansiosa, mas não é. É porque eu tava realmente concentrada no que eu tava falando. E eu tenho, assim, eu sempre gostei de usar os mesmos estilos, né, que são esses aqui. Eu me incomodo bastante com tecidos de roupas, me incomodo muito, eu não, assim, e muita coisa na cabeça eu gosto de usar esse negocinho aqui, lacinho. Eu não consigo mudar minha rotina, assim. Por exemplo, minha rotina é eu ir pra escola e às vezes eu ir pra igreja, atender agendas de pregações e no domingo que eu vou reger, eu me preparar pra reger. E são essas, né? As minhas rotinas é aquilo que inclui, tipo, hoje eu tenho aula e a minha rotina da aula tá toda incluída no que acontece na escola. Aí tem culto, a rotina da igreja tá incluída em tudo o que acontece na igreja. Então é assim. Eu não consigo, apesar de eu falar bem, me expressar em público, mas eu não consigo manter uma conversa, eu não consigo falar de outros assuntos. Se alguém vier assim falar comigo, às vezes eu não consigo responder. Eu não entendo sarcasmo, piada, ironia, não sei fazer leitura de expressões faciais. Às vezes eu posso até ver alguém triste, mas eu não vou entender que a pessoa tá triste. E dentre muitas coisas, gente. Assim, eu tenho muita dificuldade com barulhos. E muita gente ainda não entende isso, né? Porque, como eu sou da igreja, eu gosto de corinhos de fogo, que são hinos bem agitados, bem altos. Mas é o meu hiperfoco. Eu amo corinhos de fogo, eu escuto desde quando eu era criança. Mas se eu escutar, por exemplo, eu não consigo estar no meio da minha família porque pra mim eles falam muito alto. A minha sensibilidade auditiva faz com que eu escute muito mais alto. Então eu não consigo estar lá no meio. Que eles falam muito alto pra mim. E graças a Deus, a minha fono,
ela me repassou esse abafador de ruídos, né, tipo concha, pra eu usar. E ajuda demais, demais mesmo. Abafa os ruídos, eu só escuto as pessoas que estão falando assim. Não escuto os barulhos, né? E eu escuto a voz da pessoa num tom normal. Tem um abafador de ruídos que ele é igual um fone, que ele é interno, eu uso ele na escola, na sala de aula. E ele é muito bom. Mas eu tenho muito problema com barulho, até mesmo barulho de cozinha. São diversos. E nem sempre eu consigo falar porque, como eu disse, falar bem é uma coisa. Eu consigo falar muito bem quando eu tô falando em público, que é o meu hiperfoco, né? Pregação, palestras. Mas se uma pessoa chegar bem aqui comigo agora e começar a conversar, eu vou falar pouco ou vou ter uma dificuldade pra montar o que eu vou falar, porque isso também se chama dificuldade da comunicação. Não sei expressar o que eu tô sentindo e essas coisas. E diversas coisas. Eu ainda tô aprendendo mais sobre isso, mas tem muitas e muitas outras coisas relacionado ao autismo. E o meu autismo, muita gente achava que era nível 1 devido à minha comunicação, devido a ser um pouco extrovertida, né? Só que detalhe, eu sou muito extrovertida nos meus hiperfocos, é normal. Mas em encontros de família, por exemplo, eu não gosto de ficar no meio da minha família. Eles falam muito alto, eles ficam muito amontoados ali, eu me sinto incomodada. E não me entende, a maioria não me entende. Sendo sincera, quem me entende, graças a Deus, primeiramente Deus, minha mãe, que é minha mãe-vó, né, que me cria, e minha tia. São as únicas que me entendem mais. Mas os outros não me entendem. Essa parte de não ser entendida, eu já sofri muito, bastante mesmo. Tanto antes do meu diagnóstico quanto depois, por muita gente achar que é frescura, fazer barulho ali de propósito, e eu passei mal. E continuar as piadas comigo, sendo que eu não entendo, e acaba gerando crises, porque como eu não entendo, o meu cérebro vai ter uma reação. E, gente, por eu ser menina, as meninas têm a forma de mascarar, né? Eu acabo tendo assim, eu vou aguentar isso, mas eu não consigo. Eu sinto desconforto depois, eu começo a ter dificuldade para me comunicar. Alguém pergunta, o que tu tá sentindo? Eu, por exemplo, tô em crise, alguém pergunta, o que tu tá sentindo? Eu vou começar a chorar, eu vou começar sentir dores de estômago, a tremer, ter outros comportamentos, às vezes até febre me dá. Então o autismo ele não tem cara, mas ele tem sintomas, né? E o ruim é que muitas vezes a gente não consegue comunicar o que a gente está sentindo. A gente não consegue entender. É por isso que é importante o uso de imagens, de assim, imagens pra gente saber falar, né? Aquilo. Mas apesar de tantas dificuldades que eu já tive na escola, na igreja, muitas dificuldades, tem muita coisa que eu não falei aqui também, porque eu ainda não entendo tão bem. Mas graças a Deus hoje, na escola que eu estudo, eu sou muito entendida, fizeram a inclusão. Olha, uma coisa que eu me incomodo muito é palmas. Eles não batem palmas, eles fazem o silêncio deles. Entendem o meu uso do abafador. Tem gente que quando eu tô usando o abafador, outras pessoas começam a rir, né? Mas pra que tu vai usar abafador? Não sei o que. Se eu uso é porque eu preciso e eu sinto os incômodos. Porque se eu não precisasse, eu não usaria um abafador. E não é frescura, autismo não tem cara, não é brincadeira, não é coisa é coisa da cabeça dela, não é. Porque se fosse coisa da nossa cabeça, não seria um laudo, não teria prejuízos e não seria um transtorno. O meu autismo ele é um nível moderado e também tem alguns sintomas do nível severo. Por isso que ele é do moderado para o severo e tem deficiência intelectual também. Um prejuízo cognitivo severo, isso está no meu laudo, né? Mas
eu achei importante falar sobre isso aqui. E não é todo mundo que me entende. Quem me entende é quem se disponibiliza a entender, porque além de ser uma deficiência invisível que tá na cabeça, é, é um espectro, então cada autista é diferente um do outro e as pessoas às vezes querem comparar os autistas. Né? Fala, mas tu não é assim, outra pessoa é assim, gente, cada um é um. É claro que eu vou ser diferente de uma pessoa que é autista e tem uma deficiência intelectual com TDAH. Eu sou autista, tenho deficiência intelectual, mas não tenho TDAH. Então é uma diferença, claro. Mas eu, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E como eu disse, eu tive muitas dificuldades, tenho dificuldades, mas como minha família não sabia disso, eu tive que aprender, digamos que, do meu jeito, né? Deus me ajudando e com muito, muito esforço, tive que aprender a me virar. Tem muita coisa que eu tenho dificuldade ainda, tem muita coisa mesmo, coisa que eu nem sei falar ainda, mas eu vejo que eu tenho dificuldade. Mas eu tô aprendendo, então eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu tô aqui com meu cordãozinho de autista e minha carteirinha, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe.